Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa de Pentecostes. Hoje é o dia em que o Espírito Santo se manifestou de uma forma extraordinária, vindo pousar sobre cada um daqueles que estavam reunidos em formas de língua de fogo. Hoje é o dia em que se conclui a obra de Cristo, na medida em que o fruto da redenção é completado através desse derramamento do Espírito de Deus, através desta graça do Espírito Santo. Portanto, nós elevamos o coração a Deus em agradecimento, na medida em que nós podemos participar, através dos sacramentos da Igreja, desta grande alegria e desta vida divina que o Espírito Santo veio trazer para nós. Então, gostaria aqui de comentar um pouco essa passagem do Evangelho, na qual nosso Senhor nos diz que se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos morada. Então, essa passagem realmente é essencial para a nossa vida, porque é aquela passagem do Evangelho por excelência que nos convida à vida interior, que nos convida a participar desta presença de Deus em nós e que mostra como que o Espírito Santo ele se instala dentro de nós através desta morada, como diz aqui o Senhor no Evangelho, quando o Pai e o Filho vêm juntos e pela ação do Espírito Santo eles habitam dentro do nosso coração. Então, justamente é isso, a novidade do Novo Testamento, a novidade do nosso Pentecostes cristão. Porque tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento era em vista daquilo que Deus nos deu através do seu Filho. Então, essa preparação tinha todas as graças e tinha todos os aspectos daquilo que nós vivemos, porém de uma forma exterior e figurativa. E agora nós vivemos tudo isso de uma maneira real e interior. E é isso que São João Crisóstomo chama dessa circuncisão, ou seja, desta nova maneira de se consagrar a Deus e de viver como alguém que participa do Espírito de Deus. Então, por isso que nós lemos também, nessa passagem dos Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo veio sobre cada um deles em formas de língua de fogo. Então, o que representa o fogo dentro desse contexto aqui, realmente é algo muito interessante, porque o fogo que queima, o fogo que transforma e o fogo que ilumina representa muito bem a ação do Espírito Santo dentro de cada criatura que ele consagra com o seu poder. Então você percebe que dentro do Antigo Testamento nós tínhamos o sacrifício que era consumido pelo fogo. Então, em todos os sacrifícios da antiga lei, nós jamais podíamos oferecer alguma coisa a Deus se não passasse pelo fogo. Porque era o fogo que transformava aquilo e levava aquela oferenda para o mundo de Deus. Então, dentro dessa lógica, o fogo ele é um instrumento que está no mundo, que está dentro das criaturas, mas que já tem acesso ao mundo espiritual. Então, é por isso que até hoje, quando nós celebramos a missa, nós temos que ter obrigatoriamente alguma vela, alguma coisa no altar com fogo, e esse fogo verdadeiro simboliza aquele fogo do Antigo Testamento que estava presente em todos os sacrifícios. Então veja a relação do sacrifício de Abraão e do sacrifício de Elias. E aqui nós vamos perceber por que a festa de Pentecostes é o complemento da festa da Páscoa. Então veja ali que Abraão, quando estava subindo o monte para oferecer o sacrifício,
Ele vinha junto com seu filho. E o seu filho disse: Pai, eu estou vendo aqui o fogo e estou vendo a lenha, mas não sei onde está a vítima. Então isso é muito interessante, inclusive a leitura, uma das leituras da Vigília de Pentecostes que nós fizemos ontem. Então, quando Abraão ouviu aquilo, sabendo que ele estava caminhando ali para oferecer o seu filho, então ele simplesmente engoliu a lágrima, né, e segurou firme para ter força de chegar até o fim desse processo de oferecimento do próprio filho para Deus. É algo impressionante. E ele responde então para o menino: não se preocupe, meu filho, que Deus vai providenciar a vítima. E ali, depois de um tempo, nós temos o sacrifício de Elias. Quando Elias, nosso pai, estava no Monte Carmelo, então ele tinha a lenha e tinha a vítima, mas nessa ocasião ele não tinha o fogo. Então Elias clamou a Deus e veio o fogo do céu e consumiu a vítima, a água, a lenha e até as pedras daquele altar. Então é impressionante que ali realmente aconteceu uma figura do mistério de Pentecostes. Então, se nós fazemos a relação destas duas passagens do Antigo Testamento, nós vamos entender que no caso de Abraão, nós estamos caminhando para o Calvário a fim de oferecer a vítima que Deus vai nos providenciar. E essa vítima era o próprio Filho de Deus, e não o filho de Abraão. Por isso que quando chegaram ali, encontraram um cordeiro preso pelos chifres naquela árvore. Quer dizer que representava Jesus pendurado na cruz. Mas, no caso de Elias, nós já temos a vítima, porque aquilo já nos foi dado na Páscoa de Cristo. No entanto, vem o fogo do céu e completa aquilo que Deus nos deu através do sacrifício do seu Filho. E isso realmente é muito interessante, por quê? Porque isso nos mostra que o sacrifício de Cristo é perfeito e suficiente para a nossa redenção. Mas Deus não quer que nós participemos do sacrifício dele se nós também não entramos junto dele nesta oferenda. E foi isso que aconteceu com os apóstolos. Porque no dia que Jesus morreu, no dia que ele ressuscitou, eles não estavam preparados para se oferecer a Deus. Mas depois que eles foram confirmados pela ressurreição e ascensão do Senhor, então eles já estavam preparados para serem um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz São Paulo na carta aos Romanos. Então é esse sacrifício cotidiano, como diz São João Crisóstomo, que vai completar aquilo que Jesus realizou no Calvário e vai dar para a igreja o sacrifício perfeito, que na verdade a igreja oferece sobre os altares não somente o sacrifício de Cristo, mas o sacrifício perfeito que o Filho de Deus ofereceu na cruz de uma vez por todas, juntamente com o sacrifício de cada um daqueles que se unem a ele como oblação pura. Por isso que quando nós fazemos a preparação do cálice, nós colocamos o vinho e depois uma gota de água. E essa gota de água representa o sacrifício de todos os membros da igreja que se unem ao sacrifício do Senhor. E isso realmente é muito interessante porque, na lógica do Antigo Testamento, a festa de Pentecostes era a ocasião de oferecer as primícias. E o que são essas primícias? São os primeiros frutos da terra que a pessoa colhe e ela é obrigada a levar aquilo para Deus. Para ela ter a consciência de que tudo vem de Deus e que ela tem que fazer voltar para Deus. Não só os dízimos, mas também as primícias do seu trabalho que Deus abençoou. Então, ali, no dia de Pentecostes em Jerusalém, estava reunida a igreja com as primícias daquilo que nosso Senhor realizou na colheita da sua cruz. Então, na sua primeira colheita, ele ofereceu as primícias
que são os apóstolos e os primeiros discípulos que estavam ali reunidos em oração. Mas veja também que essas primícias eram oferendas. Então quer dizer que dentro dessa celebração de Pentecostes, nós trazemos as oferendas das primícias. E é isso que as pessoas não conseguem perceber hoje em dia, porque quando elas fazem a procissão das oferendas dentro desse rito moderno de Paulo VI, eles estão, de certa forma, reproduzindo uma certa configuração daquele culto exterior que eles faziam no Antigo Testamento. E é isso que é triste, porque a Igreja Católica não oferece um culto exterior e não traz de novo aquilo que já foi trazido de forma carnal ou material no tempo da antiga lei. Mas ao contrário, a Igreja é toda espiritual e ela nasce do Espírito Santo para fazer com que as coisas carnais e materiais sejam elevadas às coisas sobrenaturais e espirituais. Então, quando nós falamos dessas primícias, nós estamos oferecendo tudo aquilo que nós temos de melhor dentro da nossa própria vontade. E é aqui que a nossa conversão se volta para Deus, oferecendo a nossa vontade. E é nesse momento que nós podemos receber o batismo, de forma a ter verdadeiros frutos de graça. E assim também, com essa mesma disposição, nós podemos receber o sacramento da confirmação para recebermos o Espírito Santo e vivermos segundo o amor de Deus que nos é comunicado pelo seu Espírito. Então aqui as pessoas não se dão conta dessas coisas e querem reproduzir nos tempos de hoje essas atitudes, vamos dizer assim, pentecostais, exteriores, que eram válidas no Antigo Testamento e até foram muito importantes no primeiro instante da manifestação da igreja. Porque quanto mais uma coisa é exterior e quanto mais você precisa de um milagre ou de um dom carismático, como por exemplo aconteceu ali deles falarem em muitas línguas diferentes, ali nós estamos querendo manifestar uma coisa sobrenatural, mas através de graças visíveis e extraordinárias, justamente para atrair a atenção dessas pessoas e para que essas pessoas possam crer. No entanto, no Antigo Testamento, Deus nos deu a lei através de trombetas e trovões. Então, toda aquela manifestação gigantesca que aconteceu ali em volta do Sinai era para que as pessoas prestassem atenção na presença de Deus que estava ali. E com isso, eles tiveram medo e observaram a lei de Deus. Mas nós que entramos no Novo Testamento, nós não precisamos mais dessa manifestação de trombeta ou desses trovões que nos causam medo, mas nós entramos, de uma vez por todas, numa intimidade divina. E aquela lei que foi dada em tábuas de pedra, no dia de Pentecostes, agora foi dada para os apóstolos de uma forma espiritual. De forma que o próprio Espírito gravou em seus corações a lei do amor. Então, daí você percebe que a igreja tende a agir pelo Espírito para transformar todas as coisas que são materiais e visíveis em manifestações espirituais e invisíveis. Porque o fim de todas as coisas é a união com Deus, e não a manifestação ou os dons externos ou qualquer tipo de milagre que possa nos chamar a atenção. Como se a religião tivesse por finalidade fazer coisas extraordinárias, quando que, na verdade, a religião nos leva aos frutos do Espírito. Então, por isso que nós aproveitamos essa ocasião de Pentecostes para fazer essa crítica a essas pessoas que buscam, através de um sentimentalismo ou através desse devocionalismo estéril, a voltarem-se para os dons pentecostais
que foram dados no início da igreja, ou a voltarem-se até mesmo para manifestações grandiosas como eram normais no Antigo Testamento. Ao contrário disso, essas pessoas deveriam buscar os frutos do Espírito. Porque pelos frutos do Espírito, nós vivemos segundo o Espírito. E nós manifestamos para as pessoas que realmente o Espírito Santo está conosco, na medida em que Ele mesmo, na sua vida interior, vai manifestar em nós tudo aquilo que Ele é por natureza. De tal maneira que a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não precisa ficar fazendo milagres ou ter dons sobrenaturais, carismáticos, etc. Mas ela precisa sim estar plena da caridade, cheia da alegria, manifestar aos outros a presença da paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a brandura, a confiança, a modéstia, a castidade e a temperança, que são esses 12 frutos do Espírito de Deus. Então veja que, como São Gregório Magno, ele explica de uma forma muito bonita esse Evangelho de São João, que nós estamos lendo hoje, comentando isso de acordo com aquilo que nós acabamos de dizer. Na medida em que ele diz que o fogo do Espírito, quando veio sobre eles, transformou seus corações carnais por meio do amor, e eles arderam suavemente no fogo espiritual. Então essa é a grandeza do Espírito Santo. O Espírito Santo nos eleva. O Espírito Santo nos comunica os dons divinos. Esses 7 dons que caem sobre nós para nós termos a capacidade de interagir com a vida sobrenatural que Deus preparou para nós. Por isso nós devemos buscar a sabedoria, o entendimento, a ciência, o conselho, a piedade, a fortaleza e, sobretudo, o temor de Deus. Porque o temor de Deus, que não é de forma alguma o medo de Deus, mas é essa submissão total que faz com que a nossa vida seja regida por Ele, é esse temor de Deus que ajuda a pessoa a não desanimar no meio das dificuldades, porque ela se torna um instrumento de Deus e ela se submete totalmente a Deus. Então veja que as línguas de fogo não somente deram para os primeiros discípulos a capacidade de amar, mas também de comunicar esse amor. E isso realmente é algo muito importante, porque maior milagre do que você ressuscitar os mortos é você comunicar o amor, você comunicar as coisas de Deus e você comunicar para as pessoas aquilo que interiormente Deus faz na sua vida. Então nós devemos pedir hoje que essas línguas de fogo que estão caindo sobre nós pela ação do Espírito Santo, que nos consagrou e nos fez viver como verdadeiros cristãos no seio da igreja, para que nós tenhamos sempre uma língua santa, disposta a transmitir esses dons e essas graças, e não a maldade, a calúnia, a falta de noção, de compreensão, a injustiça e a difamação dos outros. Então a língua é o instrumento que nós temos no nosso corpo, pelo qual nós podemos santificar todas as coisas em torno da nossa vida. Então a festa do Espírito Santo também nos convida a santificar as nossas línguas, uma vez que em línguas de fogo o Espírito Santo santificou toda a igreja. Então que Deus possa nos infundir todas essas graças, como nós dizemos na oração final dessa missa, que nos convida a buscar essa perfeição quando diz: fazei, Senhor, que a efusão do Espírito Santo purifique os nossos corações e os fecunde por uma íntima aspersão do seu orvalho. Então, veja que delícia, que suavidade, que beleza
que é o Espírito Santo presente na nossa vida. Que ele seja bendito juntamente com o Pai e com o Filho, eternamente. Amém.